Boa noite! Vocês estão prontos para o último jogo do nosso torneio? Confesso que já está me dando um aperto, sabe? 78 com esse de agora, que é a final da categoria B, 78 jogos, mais aquele vídeo do sorteio que foi feito ao vivo também. São 79 vídeos só do Rachão. Fora os jogos que a gente conseguiu transmitir aí do mês passado das categorias da Divisão 2 e Divisão 3 que tinha brasileiro jogando, né, e tal. Então a gente ainda fez algumas transmissões por fora. Mas eu confesso que tá me dando um pouquinho de aperto, viu? Porque daí agora é só em outubro, mas por outro lado, tá me dando um pouquinho de alívio também, porque foi corrido. Confesso que foi bem corrido. E hoje a gente vai ter a final da categoria B com o Antônio contra o Raesk. E eles tiveram campeonatos absolutamente diferentes. Eles estavam no mesmo grupo. E o Antônio ganhou todos os jogos dele do campeonato todo de 3-0, a não ser que eu tenha visto errado, exceto dois jogos. No grupo, ele jogou contra o Devos e ganhou de 3-2. E do próprio Raesk no grupo, ele ganhou de 3-1. Só que o Raesk acabou perdendo para outros jogadores e acabou saindo em quarto do grupo. E aí nas quartas de final, o Antônio ganhou de 3-0, semifinal ganhou de 3-0, tá chegando na final, é cheio de moral. E o Raesk teve dois jogos dificílimos, que ele ganhou de 3-2, nas quartas e na semi. E ele vem crescendo muito no torneio, né? Você imagina, ele saiu em quarto do grupo, ele quase não saiu do grupo e chegou na final. Então, tem uma jornada do herói aí, o Raesk, maravilhosa, né, nesse torneio. Vamos dar uma olhada, se eles já estão na sala. Não, só o Antônio ainda está na sala. Vamos esperar mais um minutinho pelo Raesk. E daqui a pouco a gente volta lá. Então é meio que Davi contra Golias, né? O Antônio teve uma trajetória até aqui muito sólida, né? Principalmente nas duas últimas rodadas, assim, ganhou com relativa facilidade, né? Foram três, foi 3-0, mas assim, foram jogos, teve jogo duro, foi equilibrado, mas o Antônio conseguiu prevalecer, né? Enquanto o Raesk veio aí tombando, caindo de lado e vai, não vai, e chegou até aqui. Então, muito interessante, né? Essa diferença entre os dois, né? O Raesk também é muito mais novo no virtual. O Antônio tem muita experiência. O Antônio começou. Eu lembro quando eu comecei, há pouco mais de 2 anos e meio atrás, o Antônio já era muito conhecido no meio. Era uma das referências principais ali do Brasil, né? Ele, o Takil e o Pixel Fire eram os três assim que se falavam mais sobre os jogadores brasileiros, né? O Antônio tem muita experiência, tem um jogo muito sólido no virtual, né? Vamos dar uma olhadinha lá se eles já estão na sala. Vamos de novo. Eu é que não estou conseguindo entrar. Ok, sem problema. Deixa eu desligar o meu jogo. Deixa eu desligar o meu jogo e abrir de novo. Torcer para a sala não estar quebrada. Tem acontecido bastante essas coisas, né? Isso é problema do jogo, bugs do jogo que o dono do jogo não consegue solucionar, ele não consegue deixar estável a sala com muitos jogadores, né? Às vezes a gente entra com 6, 7 jogadores na sala para jogar, bater papo, né? Fazer várias coisas e às vezes está ok e às vezes está muito ruim. Vamos ver se agora a gente consegue entrar. Uau, Cadê? a bola desapareceu. Apareceu, acho que o Vlad entrou. Apareceu. Olá, pessoal. É. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Tudo Vlad. jóia? Tudo Pa- ótimo. Eu tentei Estamos entrar antes na aquecidos. sala, mas não deu. Vocês já estão aquecidos? Fiquem à vontade para Já. começar a hora que vocês Pronto, quiserem. então vamos. Melhor de Bora. 5 jogos, como sempre. Boa sorte para vocês aí nesse último jogo. Obrigado. Boa, valeu. Bom jogo, Antônio. Mutar aqui.
Uau, vamos assistir esse jogo. E não pisquem, viu? Porque os dois têm um ritmo muito rápido de jogo. Piscou, já passa um set inteiro, daqui a pouco passa um jogo. O Antônio é um jogador muito sólido. E o Raes, é um jogador muito perigoso. Tem um topspin de forehand muito perigoso. Tem esse ataque na diagonal aí também de backhand que é muito bom. Então, é uma questão de saber se o Raesk vai conseguir impor um jogo de ataque ou se o Antônio vai conseguir tomar iniciativa e controlar o Raesk, né? O Antônio tem muita consistência. O Raesk precisa ser agressivo o máximo possível. O Antônio com saque rápido, finalização de forehand. Eu tenho a impressão que o Antônio leva vantagem em bolas mais retas, troca de bola mais rápida, que é por causa do controle que ele tem. E eu tenho a impressão que o Raesk ele vai se dar melhor estrategicamente se ele conseguir manter um jogo mais curto, um jogo um pouco mais pesado, de bola por baixo mais pesada, para conseguir usar aquele topspin dele, né? Então, eu tenho a impressão que o Raesk jogando um pouco mais por baixo e o Antônio jogando um pouco mais por cima. Acho que essa seria a tônica desse jogo, né? E fecha o primeiro set já o Antônio, já começa imediatamente o segundo set. O Antônio tem um forehand perigoso, porque a bola anda rápido, vai no fundo, ele consegue jogar na mesa inteira, distribuir o forehand na mesa inteira. Não é uma bola necessariamente muito pesada de efeito, mas é uma bola que anda muito. Por isso que essas trocas de bola um pouco mais retas favorecem o ataque do Antônio. Se o Raesk fizer um jogo um pouco mais pesado, como ele fez agora, sacando um pouco mais pesado, ele tem um pouco mais de tempo para preparar o ataque, e o ataque dele pode girar um pouco mais, né? Não que isso seja uma enorme vantagem, porque o Antônio tem bastante experiência, tem bons bloqueios, mas pelo menos o Raesk tem mais tempo para jogar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Boa colocação agora, né, do Raesk bem na ponta da mesa, ele deslocou o Antônio. É como o Antônio é agressivo, né? Joga para cima, joga para frente o tempo todo. Parece que o Raesk ainda não encontrou, não achou muito bem ali o tempo de bola, né? Esse forehand do Antônio, quando sobra a bola, ele erra muito pouco. E já ganha o primeiro jogo Ui, no até turno. valinho de água. Beleza. Lucas Macedo tá aí com a gente no chat. Fala, tá torcendo para quem, Lucas? Já ganhou o primeiro jogo o Antônio. Bora. Já vamos começar o segundo jogo, tá num ritmo frenético, né? Os dois não para muito, não para muito para conversar, para enrolar, para nada, né? Um jogo atrás do outro. Vamos ver se o Raíssa consegue dar mais trabalho pro Antônio nesse segundo jogo. Que esse jogo mais reto, mais liso, tá favorecendo muito o Antônio, mas tá errando muito saque também o Raesk, né? Dando muito ponto de graça. E contra um jogador consistente como o Antônio fica realmente difícil, né? Lucas aqui tá torcendo pelo Antônio, pelo jeito. O Antônio fez uma campanha muito sólida, né? Ganhou todos os jogos até aqui, todos os jogos do grupo, né? E a maioria dos jogos ele ganhou de 3-0. Só contra o próprio Raiz que ele perdeu um jogo no grupo, foi 3-1. Contra o Devos, né? Que foi o que mais deu trabalho para o Antônio. O Antônio ganhou de 3-2. O resto, se não me falha a memória, foi tudo 3-0. Boa sequência de ataque agora do Raesk. Conseguindo impor aí
uma sequência boa de forehand. Vem pra cima o Rask. Ele já entendeu que ele tem que atacar, né? Eu só acho que ele ainda talvez não tenha se dado conta que ele precisa de um jogo de mesa, um jogo curto um pouco mais cadenciado, porque o Antônio joga muito rápido. Em 2 set points, o Rask já salvou o primeiro Antônio e consegue deslocar o Antônio ali para a direita. Deu certo, né? Umas 2 ou 3 vezes já. Esse deslocamento jogando o Antônio para a ponta da mesa ali na diagonal do forehand, né? O Antônio chegou atrasado nas 2 ou 3 vezes e o Rask conseguiu fazer o ponto. Deu sorte agora no saque. Equilibrando as ações, né? Tá equilibrando as ações o Raesc. Pela experiência que o Antônio tem, eu diria que o Antônio é favorito, né? Até por eles terem jogado já e o Antônio ter ganhado na fase de grupos, né? Mas se o Raesc entrar bem concentrado, não dá muito ponto de graça, conseguir fazer esses ataques, olha, quando ele dá um tempo a mais para a bola e gira, é um ataque muito perigoso. Ele tá com esse segundo jogo uma vantagem significativa aí o Raesc. Essa bola que gira, pontaço esse, hein? Que pontaço agora, hein? Salvou, os dois salvaram bolas difíceis. E essa variação de saque na direita do Antônio e bolas esticadas lá para a direita, ele tentou de novo jogar lá para a ponta, tá funcionando, né? E tem 6 match points para fechar esse segundo jogo o Raesc, que já fecha no primeiro. Temos um jogo Alguém equilibrado aqui? nessa final. Bora. Temos um jogo muito equilibrado. O primeiro set, o primeiro jogo, o Antônio ganhou com relativa facilidade e agora o Raesc devolveu, ganhando esse último set com certo conforto. E vamos aí para o terceiro jogo desse encontro, dessa final da categoria B. Lucas, eu tô achando também que o Raesc conseguiu encontrar o tempo. Acho que ele achou o tempo de bola, né? Se fosse ele, ainda estaria jogando ligeiramente diferente do que ele tá. Mas ele já tá com um tempo de bola melhor, né? Agora cabe ao Antônio conseguir se adaptar, talvez sacar mais rápido nas pontas, talvez conseguir controlar um pouquinho mais, não forçar tanto quando ele tiver oportunidade, né? Manter um pouco a bola na mesa, mas o Rask tá implacável, hein? Atacando bem dos dois lados. Variação de saque ali na direita agora do Antônio. Tá, mais uma vez com a vantagem do Raesc, hein? Como o Raesc melhorou ao longo do torneio, né? Se vocês pegarem os jogos do Raesc na fase de grupos, agora ele é outro jogador. Completamente diferente, assim, muito mais sólido, mais perigoso no ataque, né? Errando muito menos. Olha que pontaço de novo dos dois. O Antônio tem muita experiência, né? Controla muito bem. De novo ali aquela bola na direita. Agora falhou o Rask na bola alta, mas de novo essa bola empurrada na direita do Antônio. Ele tá sendo difícil, né, pro Antônio. Tá chegando um pouquinho atrasado. Agora ele chegou no tempo, fez um bom ataque. Salvou aí um set point o Antônio. Que controle bonito de bola, vocês viram? O Antônio coloca um drive lá na ponta e depois consegue colocar curtinha e erra de novo a bola alta. Raesc pode custar caro, hein? Pode custar muito caro essas duas bolas altas que ele furou, hein? E as duas com side spin para a direita, as duas foram muito parecidas. Mais um set point para o Raesc. E agora ele consegue. Eu sinto que o Antônio está forçando demais. E ele não é um jogador que precisa forçar demais, ele tem regularidade para se manter colocando melhor a bola e dando mais chance para o adversário errar deslocando. E ele parece que tá com certa pressa de fazer o ponto. Tá tentando forçar muito. Agora, por exemplo, entrou bem a bola ali na paralela, mas são bolas difíceis, né? É difícil manter um ritmo assim.
O Rask também tá voltando mais bola, né? Esse é o jogo do Antônio. Trocando bolas mais retas e deslocando o adversário. Controlando, olha que controle bonito dos dois. Esse backhand do Rask na diagonal tá entrando bem na ponta, né? O Antônio gosta de se colocar mais no meio da mesa e aí ele acaba ficando vulnerável nas pontas, justamente porque a ponta do backhand fica mais aberta, né? Aquele lado. E ainda tem essas bolas na direita que o Rask está empurrando muito bem, né? Agora o Antônio já está bem mais consistente nesse set, né? Abre uma vantagem boa aí. Tudo indica que a gente. Olha que bola bonita. Bloqueio rápido e quase um contra-ataque, né? E aí fecha o segundo set com certa facilidade o Antônio. Pode ir para qualquer lado esse jogo, hein? Eu não vejo, estrategicamente, eu não vejo ninguém com uma vantagem clara. É literalmente quem botar mais bola na mesa. E o Antônio tá indo para cima agora nesse último set. Mantendo a agressividade, ó. Tacando muito forte, o forehand dele é muito bom. É, eu tô vendo o Raesk, por incrível que pareça, eu não esperava isso, mas eu tô achando que o Raesk tá levando mais vantagem ainda na diagonal do backhand. E o Raesk agora precisa daquele ataque de efeito que ele faz muito bem com o forehand, né? Muito bom. Tecnicamente o jogo tá muito bom. Sobrou uma bola mais alta ali, o Raesk não perdoou com o backhand. Que pontaço, hein? Foi buscar uma bola rápida lá na direita, o Raesk com um ataque excelente de forehand do Antônio. Tá vivo no jogo o Raesk, hein? Troca de bola, hein? Os dois trocando muito rápido. Tá no momento melhor agora o Raesk. Dá 2 pontos de fechar o terceiro jogo. Tem 4 match points para fechar o terceiro jogo e abrir 2-1 nessa final. E consegue fechar o terceiro jogo. Só um minuto, Antônio. Eu não sei vocês, mas o Raesk tá jogando o fino, hein? Porque esse terceiro set o Antônio tava com uma vantagem, tava bem agressivo, tava conseguindo trocar mais bola. E o Raesk conseguiu se segurar, virou o set do meio para frente e não perdeu a oportunidade, hein? 2 jogos a 1 para o Raesk, tá a um jogo de ganhar o torneio na categoria B, o Raesk. Que coisa, hein? E agora o que que o Antônio vai trazer de novidade ou de consistência, pelo menos, né? Para conseguir parar o Raesk agora nesse quarto jogo. O Antônio precisa desse quarto jogo para a final ser decidida no quinto e decisivo jogo, né? A categoria C, hoje no final da tarde, já foi decidida no quinto jogo, uma virada do Junior Horn para cima do Jorge. O Junior Horn tinha perdido no grupo de 3-2 pro Jorge e ganhou hoje de 3-2 a final. Será que vai ser isso aqui também? Será que o Raesk vai devolver aquela derrota de 3-1 no grupo pro Antônio? É, Rodrigo Léo tá torcendo pro drama também, né? A gente gosta de ver drama. Mas o Raesk não tá muito afim de drama, não, hein? O Raesk tá com uma missão de acabar esse jogo já. Troca de bola entre os dois, hein? Essa diagonal do forehand tá um tiroteio, né? Essa diagonal do back, o Raesk tá levando vantagem toda vez. Ó,
O Antônio está com dificuldade de achar o posicionamento correto. Como ele fica um pouco mais para o meio da mesa, às vezes fica um pouco mais aberto ali, fica ruim para ele chegar nessa bola que está bem na ponta. E está com 6, 7 pontos o Raesk. Que bola salvou o Antônio, hein? Dois bloqueios maravilhosos, tem mais 4, 7 pontos o Raesk. Salvou mais um. Que jogo, gente, que jogo. Ganhou o primeiro set, o resto que eles já vão imediatamente para o segundo set. O Antônio precisa ganhar esses próximos 2 sets para continuar no jogo, hein? Senão acaba 3-1. E tá levando vantagem ainda na diagonal do backhand o Raesk. Que bola, o Antônio tem um controle, né? Que bonito. Como é que ele achou esse ângulo lá na diagonal curta do forehand? Impressionante. Tá usando o jogo o Antônio, hein? E as trocas de bola só melhoram. Realmente essa diagonal do back tá pro Raesk, hein? Compensação, a diagonal do fora ali. Os dois jogando muito rápido. Essa esticada de bola que o Raesk faz na ponta da mesa que tá complicando o Antônio. Mas não é fácil fazer esse tipo de jogada, né? É um risco você esticar a bola tanto assim. Ah, que erro de saque. Custa caro esse tipo de erro numa final, hein? Pode custar caro. A 2 pontos de igualar esse quarto jogo, o Antônio. Let's serve. Vai desistir fácil o Raesk não desse set, hein? 4 set points pro Antônio. Vem pra cima, Antônio. Agora sim impondo um jogo forte de backhand. Os 2 sets desse jogo, 11-7, um para cada um, hein? Começa errando 2 sets, 2 saques do Raesk. Parece que vamos ter quinto jogo, hein? Agora falhou na bola alta de novo ali o Raesk. Com a impressão que ele tá com menos confiança agora, desconcentrou. Esse ritmo que tá o jogo, né? Essa era a hora de dar uma paradinha, respirar. É, Lucas, vai ser dramático, viu? Porque tudo indica que vamos ter o quinto jogo aí. Abriu uma vantagem muito grande o Antônio. Tá jogando fino agora o Antônio, hein? Atacando forte, errando com a nada, né? Praticamente. Essa diagonal do forehand é toda do Antônio agora. Fecha com facilidade esse terceiro set. Jogou muito, Antônio. Um minuto. É, Lucas, tem que pedir tempo. O tempo que eles têm é agora. Parar, esfriar a cabeça, respirar, pensar no que tá dando certo. Porque, olha que interessante, as 3 finais, né, das 3 categorias decidido no quinto jogo. Impressionante o equilíbrio na final. Vamos para esse quinto jogo. Eu vou diminuir um pouco o microfone, porque um deles deixou ligado. Só para não atrapalhar muito o nosso bate-papo aqui. É sorte agora o Raesk sacou direto na casquinha, já abre 5-0 nesse primeiro set do último jogo. Na categoria A, o Léo Arata confirmou o favoritismo, né? Estava em sexto do ranking, continua em sexto do ranking, na verdade, o Arata. Acho que caiu para sétimo hoje, né?
que ele não está jogando o torneio e no torneio do mês de setembro, na etapa do Mundial, está em sétimo do ranking, mas confirmou o favoritismo ganhando, era o melhor ranqueado. Na categoria C, o Jorge não conseguiu confirmar o favoritismo, tomou uma virada do Junior Horn de 3-2. E agora o Raesk devolve o 10-1, né? Finaliza o primeiro set e está a um set de ganhar o campeonato. O Raesk atacando tudo. A gente piscou aqui no segundo, ele ganhou o primeiro set de 11-1. Como o tênis de mesa é um esporte difícil, né? A gente não pode perder a concentração, não pode perder o tempo de bola, nem um momento, hein? Custa muito caro, qualquer besteirinha ali, qualquer vacilo, piscou, o adversário cresce no jogo. E vem se recuperando o Antônio. Que ponto bonito, mais uma vez, excelente troca de bola entre os dois. Esse jogo mais rápido, de saque mais rápido, eu acho que é mais vantajoso pro Antônio do que pro Raesk. O que vai ser esse último set, hein? Tá a 3 pontos de ganhar o segundo set o Antônio e levar pro set decisivo. Ah! Deu sorte agora o Raesk. 8-6, tá? Equilibrou de novo, hein? Só porque eu falei ele errou o saque. Deu sorte agora o Antônio, mas agora deu mais sorte ainda. O resto dessa bola subiu, ficou fácil ali no meio da mesa. Equilibrou o Raesk, quem tava perdendo, tava com uma desvantagem grande e 9-9. A 2 pontos do campeonato o Raesk. Match point pro Raesk. Que incrível! Quanta mudança! Gente, que jogo! Que jogo inacreditável! Valeu, Antônio. Valeu, cara. Valeu. Bom jogo, cara. Que isso. Foi bom jogo. Eu perdi no detalhe, né? Foi detalhe. Caramba. Cara, cansei, hein? Ô, louco. Valeu. Gente, Obrigado, Vlad. que jogo foi esse, cara? Que jogo foi esse? Aí um ganha Dá de pra esperar. 11-2, outro ganha de 11-1 logo na sequência. Aí é 7 perdendo equilibrado, outro vem e busca. Que loucura o jogo de vocês, hein? Foi um alto e baixo, pra cima e pra baixo. E o final também, né? Eu tava numa vantagem boa e deixei Exato. Não, eu já ele tava chegar. falando aqui, a gente vai ter o set decisivo agora do quinto jogo É, e tal. Aí você piscou daqui a pouco 9-9, quer dizer, que loucura, que loucura. Que jogaço. Muito técnico vocês dois, hein? Pontos muito bonitos, digno de uma final. Vocês dois estão de parabéns. Muito, muito bom. valeu, Vlad. Valeu. Parabéns a esse que você cresceu muito no torneio. Em Obrigado, relação ao Antônio. primeiro jogo, nem se fala. Valeu demais, cara. Valeu. Tô feliz. É verdade, gente. Valeu. Tá bom. Parabéns, Antônia, pelo vice-campeonato. Raesk, parabéns aí, campeão. E Raesk, seu prêmio, então, depois entre em contato com a gente, escolhe um de nós aí, depois que você tem uma aula de 60 minutos particular comigo, com o Ted ou com o Rodrigo Léo. Depois manda mensagem pra gente e a gente marca isso aí direito, quem você preferir, tá bom? Tá, fechou. Parabéns aí pelo Beleza. torneio, parabéns, Antônio, pela campanha, fez um torneio brilhante Obrigado. também. Muito bom. Beleza, bom. gente. Muito Então, obrigado, boa noite viu? pra todos. Boa noite aí pra vocês. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Acabou-se o que era doce, como dizia meu pai. Acabou o torneio com 2 jogos dignos, né? As 3 finais foram muito boas, mas essas 2 finais de hoje foram impressionantes porque os 2 favoritos perderam, né? Os 2 favoritos perderam. Um jogo muito equilibrado, muito técnico. Essa categoria B entregou jogos equilibrados o torneio todo, né? Foi incrível. Desde as primeiras rodadas do grupo, assim, os jogos mais emocionantes, na média, foram os da categoria B.
todas as categorias tiveram jogos lindos, né? Então, só para vocês lembrarem, eu falei na última transmissão, foram 79 vídeos, 78 jogos transmitidos e mais o vídeo do nosso sorteio. Então tem material aí para vocês estudarem aí no canal. Vai na playlist de streaming do canal que você tem todos os jogos salvos lá. E assiste, se quiser estudar seu adversário, se quiser analisar o seu próprio jogo, você que jogou o torneio. Se você não jogou o torneio, não perde o nosso torneio de outubro, que vai ser ainda mais legal. A gente vai ainda colocar mais novidades. E, e você pode crescer muito. Imagina o quanto cresceu o Raesk nesse campeonato. Ele cresceu nessas últimas 3 semanas o que ele não tinha desenvolvido ainda no tênis de mesa virtual. Foi inacreditável a trajetória dele, sair em quarto do grupo, veio fazendo jogo duro com todo mundo, né? E conseguiu ser campeão. Essa é a jornada do herói, né? Muito legal, muito louco. Gente, obrigado. Assim a gente encerra oficialmente as transmissões do nosso torneio, do nosso rachão. Quero agradecer todo mundo aí que participou. Foi um prazer assistir os jogos de vocês. Foi um prazer jogar contra vocês. Eu espero que a gente continue esse movimento forte aí para o tênis de mesa do Brasil crescer ainda mais na parte virtual, né? Nosso tênis de mesa presencial está surfando aí na onda do Hugo Calderano e está crescendo muito. E essa é a hora da gente crescer no virtual também para dar opção para quem não tem um clube na sua cidade, para quem gosta de jogar nas duas plataformas. Uma plataforma tecnicamente pode ajudar a outra, né? A gente tem muitos relatos aí de jogadores que jogaram na vida real a vida inteira e agora o virtual está ajudando eles a serem melhores jogadores ainda, tanto no virtual quanto no presencial. Então é um cruzamento, né, de plataformas e de jogos que ajudam, se colaboram ali, né, mutuamente. Então, quero agradecer também muito a presença, a ajuda, né, do Rodrigo Léo e do Ted. Sem eles esse campeonato não teria saído, eu não ia fazer um campeonato sozinho. Foi uma iniciativa do Rodrigo Léo. E aí a gente se reuniu, os três para montar esse campeonato, para tentar fazer da melhor maneira possível. Então fica o meu agradecimento público aqui para os dois, fizeram um excelente trabalho. Além de terem jogado, também fizeram um esforço para jogar, apesar da agenda aí corrida para eles, né? É, Então é isso, pessoal. Fechamos por aqui, encerramos o nosso torneio. Aguardem outubro, que vem mais. Daqui a uma semana, talvez a gente já comece a divulgar as datas do próximo torneio. Já vamos abrir daqui a pouco para inscrição do próximo torneio, tá? Fiquem ligados aí. E sempre sintam-se à vontade sempre para tirar dúvidas com a gente, perguntar, seja no WhatsApp, seja aqui no YouTube, né? Seja online, encontrou a gente online para jogar, chama para jogar, tira dúvida, sabe? Vamos manter essa comunidade forte, que é isso que a gente precisa, beleza? Muito obrigado mais uma vez. Encerramos o nosso rachão de agosto e até a próxima.